Não. Repito-vos, cavalheiros, que o vosso interrogatório é inútil. Detende-me aqui para sempre se quiserdes. Prendei-me ou até executai-me se tendes a necessidade de uma vítima para propiciar a ilusão a que chamais justiça. Não posso, porém, dizer mais do que já disse. Contei-vos, com toda a sinceridade, tudo o que me lembro. E nada foi distorcido ou escamoteado. E se alguma coisa permanecer vaga, é apenas devido à nuvem escura que caiu sobre o meu espírito. E essa nuvem e a natureza nebulosa dos horrores, a que fizeram abater-se sobre mim. Conta um Conto apresenta, de Howard Phillips Lovecraft, o depoimento de Randolph Carter. Narração, Marcelo Fávaro. Digo novamente, não sei que fim levou Harley Wayne. Ainda que eu acredite, quase tenho esperanças que ele esteja em um pacífico esquecimento, se é que existe um lugar tão abençoado. E é verdade que por 5 anos fui seu amigo mais próximo e um cúmplice parcial de suas pesquisas terríveis a respeito do desconhecido. Não vou negar, embora minha memória seja incerta e indistinta, que essa sua testemunha possa nos ter visto juntos. Como ela diz, no pico Gainesville, caminhando em direção ao pântano do Cipestre Grande, às 11h30 daquela noite terrível. Que trazíamos lanternas elétricas, paz e um curioso carretel de fio com instrumentos atados? Até afirmarei, pois todas essas coisas tinham um propósito, na única cena hedionda que permanece marcada em minha abalada memória. Mas do que se seguiu? E por que eu fui encontrado sozinho e confuso na beira do pântano na manhã seguinte? Devo insistir, eu nada sei, exceto o que já lhes contei repetidamente. Mas vocês dizem que não há nada no pântano ou próximo dele que poderia compor o conjunto daquele pavoroso episódio. Eu repito que nada sei além do que vi. Pode ter sido visão ou pesadelo? Sim, visão ou pesadelo é o que espero fervorosamente que tenha sido, ainda que seja tudo o que minha mente consiga reter do que ocorreu naquelas horas chocantes, depois que saímos da vista dos homens. E por que Harley Wayne não retornou? Só ele ou a sua sombra, pelo menos, ou alguma coisa inominável eu não posso descrever. Podem explicar. Como eu disse antes, os estudos estranhos de Harley Wayne eram bem conhecidos e em algum grau partilhados por mim. Da sua vasta coleção de livros estranhos e raros sobre os temas proibidos, li tudo o que está escrito nas línguas que eu domino. Mas esses eram poucos se comparados com aqueles em idiomas que eu não compreendo. E a maior parte, creio eu, estão em árabe. E tomo de inspiração demoníaca que trouxe a fatalidade o livro que ele carregava no bolso quando abandonou o mundo. E estava escrito em caracteres que eu nunca vi iguais em lugar nenhum. Wayne nunca me diria o que havia exatamente naquele livro a respeito da natureza dos nossos estudos. Eu devo dizer novamente que não tenho mais a total compreensão. A mim parece, na verdade, misericordioso que eu não a possua, pois eram estudos terríveis, que persegui mais por fascinação relutante que inclinação verdadeira. Wayne sempre me dominara, e às vezes eu o temia. E lembro-me de como a sua expressão me arrepiou na noite anterior ao terrível acontecimento, quando ele falava de forma tão incessante, tão incrível a respeito da sua teoria, que explicava por que certos corpos nunca se decompõem, jazendo firmes e inchados em suas tumbas por milhares de anos. Mas eu não o temo agora, pois suspeito que ele conheça horrores que estão além do meu alcance.
E agora eu temo por ele. Uma vez mais digo que não tenho uma ideia clara do nosso objetivo naquela noite. Certamente tinha muito a ver com algo no livro. O livro que Weyhen carregava consigo. Aquele compêndio antigo escrito em caracteres indecifráveis que lhe chegou da Índia um mês antes. Mas eu juro que eu não sei o que esperávamos encontrar. Sua testemunha diz que nos viu às 11h30 da noite no pico Gainesville, em direção ao pântano Ciprestre Grande. E provavelmente isso é verdade, mas não possuo uma memória distinta a respeito. A imagem cauterizada em minha alma retrata apenas uma cena, e que deve ter ocorrido bem depois da meia-noite, pois a lua minguante estava alta nos céus vaporosos. O local era um cemitério antigo, tão antigo que tremi diante dos variegados sinais dos anos imemoriais. E era um brejo profundo e úmido, coberto de grama alta, de musgo e estranhas ervas rasteiras, preenchido por um odor vago que minha fantasia indolente associou absurdamente a pedras pútridas. Por todos os lados havia sinais de negligência e decrepitude, e eu parecia assombrado pela noção de que Weyhen e eu, as primeiras criaturas vivas a invadir o silêncio letal em séculos, nos limites do vale de uma lua pálida e minguante, espreitava através dos vapores nauseabundos que pareciam emanar das catacumbas inauditas, e através de seus raios débeis e vacilantes eu poderia distinguir um arranjo repulsivo de lápides antigas, urnas, cenotáfios e fachadas de mausoléus, tudo arruinado, coberto de musgo e com manchas de mofo, parcialmente ocultado pelo bruxulear asqueroso de uma vegetação doentia. A primeira impressão vívida de minha própria presença nessa necrópole terrível se relacionara ao ato de me deter com Weyhen diante de certo sepulcro, meio obliterado, e depositar em seu interior alguma carga que aparentemente trazíamos. Observei que levava comigo uma lanterna elétrica e 2 pás, enquanto meu companheiro estava suprido com uma lanterna similar e um aparelho telefônico portátil. Palavra alguma foi murmurada, pois o local e a tarefa pareciam ser conhecidos por nós. E sem demora pegamos nossas pás e começamos a abrir o caminho por entre a grama e as ervas, removendo a terra do mortuário plano e arcaico. E após descobrir a superfície inteira, que consistia de 3 imensas lajes de granito, recuamos um pouco para observar o cenário tumular. Weyhen parecia fazer alguns cálculos mentais. Então ele retornou ao sepulcro e, usando sua pá como uma alavanca, tentou erguer a laje que jazia mais próxima a uma ruína rochosa, a qual pode ter sido um monumento em seus dias. Não conseguiu e me admoestou a ajudá-lo. E por fim, nossas forças combinadas soltaram a pedra, que foi erguida e afastada para o lado. E a remoção da laje revelou uma abertura negra, de onde provinha um fluxo de gases miasmáticos tão nauseantes que recuamos horrorizados. E após um intervalo, entretanto, nos reaproximamos do poço e achamos as exalações menos insuportáveis. Nossas lanternas revelaram o topo de um lance de degrau de pedra que pingava algum fluido detestável do interior da terra e era cercado por paredes úmidas incrustadas de bolor. E agora, pela primeira vez, minha memória registra um discurso verbal. Weyhen voltando-se para mim com sua voz de tenor, uma voz singularmente incólume ao ambiente terrível. Sinto ser obrigado a pedir que permaneça na superfície, disse ele. Mas seria um crime permitir que qualquer um com os seus nervos frágeis descesse até lá. Você não pode imaginar, mesmo diante de tudo o que leu e do que lhe contei, as coisas que terei de ver e fazer. E é um trabalho demoníaco, Carter, e duvido que qualquer homem desprovido de férrea sensibilidade poderia contemplá-lo e voltar vivo e são. Não pretendo ofendê-lo, meu amigo.
E sabem os céus que eu estaria bastante feliz em tê-lo comigo. Mas a responsabilidade é, em certo sentido, minha. E eu não poderia arrastar uma pilha de nervos como você lá para baixo em direção a uma provável morte ou loucura. Eu digo-lhe, você não pode imaginar como a coisa realmente é. Mas eu prometo mantê-lo informado a respeito de cada movimento pelo telefone. Veja que eu tenho um fio suficiente aqui para atingir até o centro da Terra e voltar. Ainda posso ouvir na memória essas palavras ditas tão friamente e ainda me lembrar dos meus protestos. Parecia desesperadamente ansioso para acompanhar o meu amigo até aquelas sepulcrais profundezas, ainda que ele demonstrasse uma teimosia inflexível. No momento, ele ameaçou abandonar a expedição caso eu continuasse insistindo. E foi uma ameaça que se provou eficiente, já que apenas ele possuía a chave para a coisa. E de tudo isso ainda consigo lembrar, embora não saiba mais que tipo de coisa estávamos buscando. E depois de garantir minha relutante aquiescência ao seu plano, Weyhin pegou o carretel de fio e ajustou os instrumentos. E seguindo seu aceno, peguei um desses últimos e me sentei numa pedra tumular velha e descolorida, próxima a uma abertura recém-feita. E então ele apertou minha mão, acomodou o carretel de fio no ombro e desapareceu no interior daquele ossário indescritível. Por um momento, mantive a visão fixa no brilho de sua lanterna e ouvi o roçar do fio que se estendia atrás dele. Mas o brilho logo desapareceu abruptamente, como se houvesse uma curva na escadaria de pedra. E o som se esvaiu quase tão rapidamente quanto. E eu estava só, ainda que unido àquelas profundezas desconhecidas por cordéis mágicos, cuja superfície isolada jamais esverdeada, sob os raios infatigáveis da lua minguante. Então, no solitário silêncio das gris e deserta cidade dos mortos, concebi a minha mente as mais fantasmagóricas fantasias e ilusões. E os altares e monólitos grotescos pareciam assumir uma personalidade repulsiva, uma semisenciência. Sombras amorfas pareciam espreitar nos recessos mais obscuros da depressão obstruída das ervas, flutuando como se estivessem em alguma procissão cerimonial blasfema para ultrapassar os portais das tumbas decadentes na encosta. Sombras que não poderiam ter sido lançadas pelo crescente daquela pálida e vigilante lua minguante. Consultava constantemente meu relógio sobre a luz da lanterna elétrica e ouvia com febril ansiedade no receptor do telefone. Mas, por mais de um quarto de hora, nada ouvi. E então, um tênue estalo veio do instrumento. E chamei por meu amigo com uma voz tensa. Apreensivo como eu estava, encontrava-me despreparado para as palavras que vieram daquela câmara bizarra, em tons mais alarmantes e trêmulos do que jamais ouvira Harley Weyhin pronunciar. Ele que havia me deixado calmamente um pouco antes, agora me chamava lá de baixo, em um sussurro titubeante mais agourento do que o mais alto dos berros. Deus, se você pudesse ver o que eu estou vendo. Eu não fui capaz de responder. Sem palavras, eu podia apenas esperar. E então vieram novamente os tons descontrolados. Carter, é terrível, monstruoso, inacreditável. Nesse momento minha voz não me falhou e lancei no transmissor uma enxurrada de questões entusiasmadas. Aterrorizado, continuei a repetir: Weyhin, o que é? O que é? Uma vez mais ouvi a voz do meu amigo, embargada de medo e agora aparentemente imaculada pelo desespero. Eu não posso contar, eu não posso contar, Carter. É tão absolutamente além do pensamento. Eu não ouso lhe dizer.
Homem algum pode conhecer isso e continuar vivendo. Ah, meu Deus, eu nunca sonhei com isso. Calmaria novamente, exceto por minha incoerente torrente de perguntas trêmulas. E então a voz de Weyrin ressurge, em um tom delirante de consternação. Ah, Carter, pelo amor de Deus, Carter. Ponha a laje de volta e saia daqui se puder, rápido. Largue tudo e saia, Carter. É a sua última chance, a única chance. Faça o que eu digo e não me peça explicações. Ouvi, mas ainda assim eu apenas era capaz de repetir minhas questões frenéticas. Ao meu redor estavam as tumbas, a escuridão e as sombras. E abaixo de mim, algum perigo que ia muito além do alcance da imaginação humana. Mas meu amigo corria um risco maior do que eu e, a despeito do meu medo, senti um vago ressentimento por ele ter me julgado capaz de abandoná-lo sobre tais circunstâncias. Mais estalos, e depois uma pausa e um grito penoso de Weyrin. Cai fora! Pelo amor de Deus! Põe a laje de volta e cai fora, Carter! Algo na gira infantil do meu companheiro, evidentemente abalado, libertou minhas faculdades. E eu elaborei e gritei uma decisão. Weyrin, aguente firme, eu tô descendo! Mas, com essa oferta, o tom do meu ouvinte se transformou num grito de absoluto desespero. Não, você não compreende. É tarde demais. E é minha culpa. Devolva a laje e corra, Carter. Não há nada que você ou qualquer outro possa fazer agora. O tom se alterou novamente, e dessa vez adquirindo uma qualidade mais leve, de uma resignação sem esperança, e contudo para mim ele ainda permanecia tenso de ansiedade. Rápido, antes que seja tarde. Tentei não prestar atenção nele. Tentei superar a paralisia que me detinha e cumprir minha promessa de correr para ajudá-lo. Mas seu próximo suspiro me encontrou ainda inerte, preso nas correntes de um severo horror. Carter, depressa. Não adianta. Você deve ir. Melhor um do que dois. A laje, Carter. Põe a laje. E uma pausa, mais estalidos, e então a voz tênue de Weyrin. Está quase acabando agora. Não torne isso mais difícil. Cubra esses malditos degraus e corra! Corra para salvar sua vida. Você está perdendo tempo. Adeus, Carter. Não nos veremos novamente. E aqui os murmúrios de Weyrin se transformaram em um choro. Um choro que gradualmente se ergueu em um berro que carregava o horror de eras inteiras. Malditas coisas infernais! Legiões! Meu Deus! Cai fora, cai fora, cai fora! E depois disso, silêncio. E não sei por quantos éons intermináveis permaneci sentado e estupefato, sussurrando, murmurando, chamando, gritando ao telefone. E de novo, durante esses éons, sussurrei e murmurei, e chamei, e gritei e berrei. Weyrin, responda! Você tá aí! E então, veio até mim o cúmulo de todo o horror. A inacreditável, impensável, quase indizível coisa. Disse que éons pareceram escorrer depois que Weyrin gritou seu último aviso, desesperado, e que apenas os meus próprios gritos quebravam agora o silêncio hediondo. Mas, após um tempo, houve um estalido diferente no receptor, e forcei meus ouvidos para escutar. E novamente eu chamei. Weyrin, você está aí? E em resposta, ouvi a coisa que lançou essa nuvem sobre minha mente. E eu não tento, senhores, explicar aquela coisa, aquela voz, e nem posso me aventurar a descrevê-la em detalhes, pois as primeiras palavras levaram embora minha consciência, criando um vazio mental que perdurou até o meu despertar no hospital.
E devo dizer que a voz era grave, oca, gelatinosa, remota, sobrenatural, inumana, desencarnada. O que devo dizer? Foi o fim de minha experiência e é o fim de minha história. Ouvi a voz e nada mais soube. Ouvia enquanto me sentava paralisado sobre aquele cemitério desconhecido do pântano, entre as pedras tombadas e as tumbas caídas, e a vegetação alta, e os vapores miasmáticos. Ouvia, subindo das mais entranhadas profundezas daquele maldito sepulcro aberto, enquanto via as sombras amorfas e necrófagas dançando sob uma amaldiçoada lua minguante. Que a voz disse foi: Idiota, Wayne está morto.